E aí pessoal, beleza? Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu quero falar com vocês sobre o aspecto de o adicto ser um dependente, não unicamente na dependência química, no alcoolismo e nas doenças migratórias da sua qualidade adicta, que habita, né, numa migração, mas também numa dependência afetiva, financeira, sexoafetiva libidinosa, familiar, social. É uma dependência absoluta. Nós vamos desfragmentar e desconstruir essa ideia e trazer pontos assertivos para essa tentativa de se despender. Essa palavra não existe, certeza. Mas vamos lá, eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha inscrito ainda. Te convido para ser membro, caso você não seja e queira. Se quiser comprar os meus livros, livrariaatlântico.com.br, e o meu livro narrado por mim mesmo, 30 anos fudeu, você encontra na tocalivros.com. Pois então, vamos lá, vamos trocar ideia. A ideia é o seguinte, não é uma regra, não é uma máxima, tá? Não é assim com todo mundo, mas é muito comum, acontece com quase todos os adictos, principalmente no processo inicial de recuperação, porque ali também tá tudo misturado, tudo bagunçado. E existem várias reflexões, né? Porque assim, só um parênteses antes da gente entrar no tópico. Quando se trabalha álcool e droga, né, ou qualquer vício determinante, mas vamos deixar só álcool e droga, o ponto é estabilizar a compulsão, né? Não entrar na obsessão e tentar desapegar do egocentrismo, que é uma tarefa impossível até o último respiro, porque, cara, somos todos egocêntricos, temos o mundo a partir de nós. Você tem que transformar o egocentrismo em algo que possa ser bom, né? Mas ainda assim, o egocentrismo por si é uma natureza de qualidade negativa, então você tem que tentar transformar isso. Então, todas as outras coisas no fenômeno da existência, todas as subjetividades, todas as filosofias, todas as outras faces, né, da vida, elas não necessariamente precisam estar dentro de um trabalho de recuperação, né? Seria um plus, um bônus, aqueles que querem se tornar uma pessoa melhor, né? Eu tô falando isso porque o que mais temos na praça são métodos mais pontuais, né? Ou resgate de rua, naquele estado já de rua, propriamente dito, internações, né, para estabilizar a compulsão, terapias, grupos, comunidades que trabalham às vezes mais pontual, até mesmo de um aspecto continuado, mas também sempre meio que focando no aspecto do uso. Então todas essas outras coisas que muitas vezes é o que eu trago aqui pra gente, elas são de uma extensão, né, no aspecto da recuperação. Beleza, entendido isso, vamos lá. O adicto ser um dependente. De novo reforçando, não é uma regra e não é uma máxima. Mas assim, muitas vezes, tirando algumas idades, né, pessoas que se identificam rapidamente adictas, né, vamos simplificar a conversa, com 20 anos, por exemplo, elas estão aí ainda formando a sua vida, então elas têm uma oportunidade diferente, tá? Uma pessoa de 30 já está ali no intervalo de tempo onde talvez ela já tivesse uma formação na faculdade, já tivesse ali feito alguma coisa de trabalho, tal, não sei o que, constituído alguma família. 40 anos é uma viradinha, tipo, já realmente já passou a facul, já passou o nível de formar família, não que passou, né, mas é meio comum assim na régua do tempo. Já teria também alguma coisa de trabalho, tal, não sei o que. 50, eu não sei como é que é ter 50, mas imagino também que seja tipo alguma coisa que já passou um pouquinho. 60, mais ainda, né?
Mas sempre há oportunidade, sempre há chance. Eu conheço pessoas que ingressaram no grupo de 12 Passos que tinham 70 anos. Na Irmandade Mãe, né, as pessoas chegam muitas vezes com mais idade também. O ponto não é esse, tá? Para não perder a conversa, mas o ponto é: o adicto, vou falar de mim, dentro de algumas realidades que eu já vivo há um tempo, já trabalho isso dentro da desconstrução e da desfragmentação e tenho direcionado isso, então acho que fica um pouco mais notório se eu falar de mim. 41 anos, passei por muitas coisas, muitas oportunidades perdidas, diversas chances e investimentos e relacionamentos e toda uma gama social, familiar. E em todas elas eu perdi, inclusive limpo, né? Porque aí entram outras coisas mesmo que fazem parte muito mais profundo, né? Aquilo que eu falo. A gente tira a pontinha do iceberg e fica um colossal de sentimento e pensamento, né? E aí entra no fenômeno da existência, entre todos os aspectos da vida. Então tirou o álcool e a droga, essas coisas ficam. Tem os aspectos migratórios, tem as naturezas falhas, né? Existem questões que são, desde o útero, né? Se quiser deixar místico, outras vidas. Então, assim, tem muitas frentes pra gente costurar, sejam elas reais ou imaginativas. E é perigoso ficar no campo da imaginação, né? Do fanatismo, do subjetivo. É importante sempre trazer para a consciência, porque a adicção ela exige o máximo de razão, de clareza, né? É importantíssimo isso. Mas a dependência, ela ultrapassa a dependência do álcool e da droga. Primeiro que a dependência do álcool e da droga muitas vezes é um reflexo de uma dependência emotiva, né? Quando não de uma dependência racional também, né? Ou uma dependência espacial também, né? Às vezes pode acontecer. Então, são várias linhas de dependência, são dependências complementares de uma dependência genuína, né? De um núcleo duro, que também podem ser vários núcleos, né? Não necessariamente um. As origens, elas são semelhantes, elas são muito mais profundas, é uma trama complexa. Mas, uma das coisas que é muito frustrante, principalmente para aquele que está se esforçando continuamente, é se ver constantemente dependente de uma situação. Então, poxa, então é um pouco constrangedor falar de mim, porque nesse ano de 2024 eu quero trazer um pouco mais de assertividade na desconstrução e na desfragmentação da adicção, porque em 2023 nós deixamos muito visceral e eu não queria também ficar aqui massificando, né, as grandes dificuldades, mas eu acho que não tem como fugir disso, então vamos trabalhar isso nesse vídeo, tá? 41 anos de idade, poxa, eu não tenho minha casa, eu não tenho uma carreira consolidada, eu tenho 2 filhos com mães diferentes, separado, eu perdi muitas coisas, empresa, bens, e hoje eu dependo de ajuda de familiares e amigos. Eu consegui quebrar, né, a dependência sexoafetiva libidinosa. Eu tô muito pleno comigo, estando apenas ao trabalho e à paternidade. Isso tá me alimentando, tá me deixando muito satisfeito. Mas eu já trabalhei muito o aspecto da dependência afetiva, né? Sexual, libidinosa. Na verdade, é um assunto que eu não tenho completamente resolvido dentro de mim. Ele tá numa zona com muita compreensão, eu já tenho muito conhecimento, só que é uma área que eu estacionei, porque eu não tenho hoje como me estabelecer. Essas coisas a gente não decide, né? Mas as minhas atenções hoje estão para que eu me consolide de fato profissionalmente, esteja integralmente no aspecto da paternidade
e finalmente consiga a minha autonomia, a minha independência, né? Para as minhas dependências hoje, financeiras, espaciais, sentimentais muitas vezes, porque eu ainda sou um dependente. E é horrível ser isso, porque você perde a sua identidade, você perde o self, o ego, a sua individuação, né? Então, pô, mudei de casa, tá, não sei o quê, não estou na minha casa, mas estou numa casa, provida de amor, de acolhimento, mas não é a minha casa, não é o meu canto, não tenho o meu canto, né? Eu não tenho o meu local de trabalho, eu não tenho verba para viajar, para comprar alguma coisa, para eu poder fazer um entretenimento. E ainda assim eu consigo fazer algumas coisas, né? São sacrifícios e benefícios. Então eu sacrifico alguma coisa por um período para poder ter um tipo de benefício, né? São férias escolares. Eu preciso entreter e deixar divertido o momento para o meu filho. E assim tenho feito. Então eu estou conseguindo fazer algumas coisas, mas é em cima de muita dificuldade, em cima de muita dependência, né? E isso é horrível, porque isso vai te anulando, você vai perdendo a sua persona. Você não se reconhece. E é frustrante. Eu tô trazendo toda essa conversa, na verdade eu queria ser um pouco mais claro, só que eu não quero ficar também me martirizando, sabe? E de uma forma geral, assim, lembrando de algumas coisas que eu converso com algumas pessoas, que eu trabalho, que eu convivo nos grupos de 12 passos, é muito comum existir um nível de dependência que ultrapassa o álcool e a droga, ou qualquer migração, ou qualquer vício determinante, e entra nesse campo mais social, né? Quando não financeiro, ou uma dependência emotiva. Isso é uma coisa que não é tão simples trabalhar, não tem como se abstrair, se abdicar, se abster tão rapidamente, porque é uma coisa que já existe há muito tempo dentro de nós, né? Essa dependência ela é comum, essa dependência ela existe desde o momento que nascemos e dependemos da nossa mãe, ou de uma cuidadora, ou de um cuidador, ou de alguém que vá nos alimentar, vá nos limpar. É um processo natural da existência, da vida, né? Conforme crescemos, descobrimos uma autonomia, nos preparamos para a vida, passamos por diversas provações, provas, testes, entrevistas, começo de relacionamento, término de relacionamento, filho que cresce e vai embora, ou você que cresce e deixa os pais, entre outras realidades que existem por aí. Então você vai forjando uma independência, uma autonomia, mas para o adicto é algo que fica sempre encrespado. Com todas as perdas ou todas as remoções, né? Perder o peito da mãe, a chupeta, a gente entra numa linha muito analítica, né? Mas é basicamente isso. Então todas as retiradas, elas são muito dolorosas, elas ficam registradas, né? Tipo, eu fui tirado da barriga da minha mãe. Essas coisas, elas vêm registradas no nosso DNA de alguma forma. O adicto, ele é agarrado a isso, ele é apegado a isso. Então todos os processos comuns, né, de, poxa, intercâmbio, colônia de férias, e que isso é de filme americano, né, acho que nem tem aqui. Agora também a gente se apropriou de tantas as coisas culturais que nem são nossas, que deve ter, inclusive, igual filme. Todas as coisas, cara, sei lá, mudar de cidade pra ir estudar, mano, tudo, cara, tudo é intenso, é doloroso, é sofrido. E aí entra o álcool e a droga, vai anestesiando, aí você não sente. Ah não, beleza. Separação dos pais, tá ligado? A sua separação, mano, e aí você tem filho.
tudo isso, cara, você vai, nossa, mano, e limpo, você tem que viver isso. E, cara, o tempo inteiro você vai se anulando, você vai se perdendo, você vai se apagando. Quando você menos percebe, cara, você já não é nada. Você só é um adicto limpo. Você fala, mano, e aí? Aí você precisa reinventar, reestruturar, que aí entra a desconstrução e a desfragmentação. Então você vai meio que colocando de lado os pensamentos dissimulados, né, que criaram todas fantasias e imaginações discrepantes com o real. E aí você vai desfragmentando, desconstruindo todo aquele devaneio que estava divagando mesmo, numa pura loucura talvez, mas muito real no sentimento, porque tem isso, né? Às vezes os pensamentos eles podem estar totalmente fantasiosos, mas o sentimento é real. Esse é um ponto importante. Você está sentindo realmente. Não importa o quanto seja atrapalhado, o sentimento é real. Aí você tem que pegar cada parte, olhar, analisar, costurar, fragmentar, construir, reinventar, plugar com alguma coisa nova, anexar uma coisa nova, excluir outra, entender, criar um novo momento. Um novo momento de vários outros. Aí você vai criando uma independência. Então, para fechar dentro disso que eu tô falando, pra gente pelo menos deixar aqui um pouco, né, orientado. 41 anos, tô acolhido, em forma de amor, tô vivendo uma harmonia dentro das realidades familiares, paternidade, preciso ainda de ajuda, faço por onde, tô firme no trabalho, tô encontrando uma nova maneira em continuar por aqui, tô buscando paralelos para eu poder ter aí minha independência, mas mantendo focos. Ou seja, eu tô pegando as minhas zonas, que há 11 anos limpo eu venho tentando trabalhar, versus meus 41 anos de idade, colocando aí em média 5 anos, que eu lembro, 5 anos eu começo a ter marcos constantes assim de consciência sobre os questionamentos da existência. Então, vamos colocar aí de 41 para 5 anos. Então, coisa de 36 anos que eu tô aí vindo em diversos níveis de dependência e finalmente, isso que é legal pra gente encerrar. Eu trabalho todas essas questões há muito tempo. É que agora, dentro de todas as dificuldades que eu passei e que estou passando ainda, eu acho que eu alcancei uma maturidade junto à idade, né? E toda a vantagem em não ter lápis recaído de volta ao uso e se manter sóbrio e abstêmio e fazer um estudo, um profundo mergulho dentro de si para se conhecer. Todas essas coisas se encaixaram para eu conseguir não ser mais dependente de nada e nem ninguém. O que é um exagero, né? Porque não tem como viver isso, somos dependentes do oxigênio, né? Uma necessidade. A dependência ela não precisa ser algo enxergado como um fator totalmente negativo, mas ela não pode entrar num nível de dependência exploratória, é essa palavra? Acho que é. Ou um nível de dependência abusiva, né? Ou um nível de dependência que vai além, porque a adicção ela consome além, né? Então a dependência consome além. Se eu não ficar atento, a minha dependência emocional, financeira, espacial, familiar, sexoafetiva libidinosa, todas as áreas, elas vão consumindo. Então, com discernimento e entendendo todas as coisas, desfragmentando, desconstruindo, reconstruindo, fragmentando dentro de uma ordem, de uma direção, eu consigo encontrar uma independência. E para que tenha pelo menos uma associação para encerrarmos, todas essas coisas, cara, perceba que nesse momento de 2024, pelo menos nesses vídeos iniciais que eu tô fazendo,
Eu tô tentando trazer, né? Eu acho que eu vou conseguir em alguns e outros não tanto, mas vai ser compartilhado do mesmo jeito. Eu tô mostrando muito mais faces, prismas, óticas de uma vida do que propriamente falando do álcool e da droga. Porque conforme você vai realmente vivendo, o álcool e a droga vai ficando cada vez mais para trás. É aquilo que eu sempre falo, temos que ter sempre respeito. O vício é sempre mais forte, o álcool e a droga é sempre mais forte. Né? Nada garante que eu termine esse vídeo, não vá usar ou tire minha vida. Mas, dentro dessas manutenções, dentro dessas clarezas, né, do reconhecimento, se sentir capaz, identificar falhas e erros em dependência e trabalhar elas, né? Colocar na mesa e chegar e falar, cara, então hoje eu vou trabalhar, hoje eu tô trabalhando a minha dependência financeira, profissional, familiar, essas três. Porque as outras elas estão estacionadas dentro de um alcance já muito alto de conhecimento, mas não é o momento de trabalhar. Então olha que interessante, dentro da desfragmentação eu peguei três importantíssimas, né? A financeira que vai me trazer uma independência, uma autonomia, uma possibilidade financeira, a familiar porque eu ainda estou respingando neles, né? Em amigos também, o que é horrível. Mas é dentro de uma recíproca natural, porque eu também já vivi isso. E qual que era a outra? Esqueci. Mas tudo bem. Eu falei, tá aí. Mas enfim. A importância é essa também. É você saber que tem hora que ela não vai ser tão importante. Aí depois eu puxo de novo e coloco ela. Porque também é que eu tô com a sexoafetiva libidinosa na cabeça. Mas é que ela não é hora de trabalhar. Eu sei que não é hora de trabalhar. Então eu vou trabalhando as minhas possíveis dependências conforme as minhas maturidades e as minhas clarezas de raciocínio. O álcool e a droga tá lá atrás, cara. Nem falei de álcool e droga, velho. Nem passou pela cabeça. Tô falando de dependência, uma dependência dentro de uma jornada muito maior. Porque se eu não trabalho, para fechar, porque se eu não trabalho essas relações, elas vão começar a me consumir, elas vão ficar tão indigesta que eu vou olhar assim e falar, mano, não aguento mais viver, velho. Cara, não tá dando, mano. Quer saber? Da vida real, muito difícil, mano. Vou usar. No final das contas, é mais ou menos assim a mecânica. Mas é isso, chega. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, sugestão, fica à vontade. Valeu!